Oiê, meu nome é Stephanie, tenho 22 anos. Recentemente eu fui aprovada em Medicina na Federal e na Estadual aqui do Ceará. E eu pensei em compartilhar um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha rotina, sobre os meus métodos de estudos com vocês. Eu espero que vocês gostem bastante. Comecei a produzir já algumas coisas lá no Instagram e no TikTok, então vou deixar as minhas redes aqui em algum lugar. Eu espero que esse vídeo seja extremamente proveitoso pra você. Eu fiz todo um planejamento aqui, e é muita coisa. Então eu espero que seja muito útil pra vocês, porque deu muito trabalho de fazer tudo isso. Eu não acho justo eu simplesmente chegar aqui e falar sobre o meu último ano, que foi 2024, o ano que eu estudei. Mas eu acho que eu tenho que falar sobre como foi o meu ensino médio, como que eu era antes de tudo isso, porque tudo isso vai me fazer ter ou não uma base. E pra você não se comparar com outras pessoas que tiveram uma realidade diferente da sua. Vou começar com 2017, que foi o primeiro ano que eu entrei no ensino médio. Eu já sabia que eu queria medicina, totalmente influenciada por Grey's Anatomy, que eu assistia com os meus amigos durante o ensino fundamental. E eu fui para uma escola estadual. Cheguei no primeiro ano do ensino médio, eu já sabia que eu queria medicina, só que eu ainda tava meio perdida. E eu comecei a ter física de verdade, química de verdade, eu fiquei extremamente assustada com o que estava acontecendo. Mas eu não me contentava só com o que os professores me davam. Então, eu tentava procurar alguns grupos não, alguns sites que falavam sobre estudos, sobre medicina, o que é que a gente tinha que fazer. Nunca tinha feito Enem até então. Chegou o segundo ano do ensino médio e eu bati o pé e falei pro meu pai: pai, eu quero fazer um cursinho presencial, me coloca no cursinho. E meu pai ficava sempre: por quê? E eu falava assim: porque eu quero saber, chegar no terceiro ano sabendo se eu vou fazer um cursinho presencial ou cursinho online. Porque, né, os cursinhos online estavam começando e no terceiro ano eu não queria ter dúvidas, eu queria só ir lá e fazer, porque, nossa, eu sou muito decidida com aquilo que eu quero, na minha cabeça, até parece. Então chegou no segundo ano do ensino médio, meu pai me colocou num cursinho de bairro, que na época eles tinham cursinho pro vestibular. Hoje em dia eles são totalmente voltados para concurso e eles são muito bons, são referência aqui na minha região. E eu comecei a fazer cursinho presencial. Eu fiz 3 meses só, então eram 3 meses, tinha um mês de férias, depois mais 3 meses. Totalizando 6 meses de cursinho no geral, até chegar o Enem. Ok, eu só fiz os primeiros 3 meses, meu pai não quis me colocar para os últimos 3, e tá tudo bem também, eu estudava normal, continuei estudando, procurando alguns conteúdos extras. Na época, eu lembro do Felipe Araújo, que ele fazia os vídeos e dava os cronogramas. Eu não lembro se o Lucas Felps já tinha começado a cartilha do Redação Nota 1000, mas essas pessoas, elas estavam começando a surgir aqui na internet. E eu acompanhava tudo, porque era o meu sonho. Um dia chegar aqui e falar assim: gente, tenho dicas pra vocês, foi desde a minha aprovação. E hoje eu estou aqui retribuindo tudo aquilo que um dia eu recebi, e foi muito bom. Quando chegou no terceiro ano do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer cursinho online. Então, eu escolhi um cursinho. Não vou falar porque eu não tô sendo patrocinada, mas eu via que eu precisava, gente, de muita base, uma lacuna. Porque hoje em dia já não é um cursinho tão visto, mas que na época me ajudou, assim, muito, me ajudou demais. Porque eram aulas online, mas elas eram ao vivo e tinham questões e tudo mais. Eu não sei se eles também estavam começando, enfim. Eu sei que eu precisava de uma base e eles me deram essa base. Eu lembro que eu também assinei, eu acho que o Jubilu, que era só natureza na época, e o Ferreto, que na época também era só matemática, 2019. Tudo isso aqui era mato, há 6 anos atrás. Meu Deus, demorou, mas deu certo. E aí eu cheguei, eu fiz o Enem, eu vou colocar aqui a minha nota. Não foi a melhor nota do mundo. Ah, eu também fiz Enem em 2018, no segundo ano do ensino médio. Em 2018 a minha redação não foi boa, foi 740, se eu não me engano. E aí no terceiro ano do ensino médio eu aceitei, a minha nota não foi uma nota tão ruim, né? Levando em consideração que eu venho de uma escola estadual, uma escola pública, que eu não fiz cursinho presencial. A preocupação da escola não era realmente: gente, vamos colocar vocês no vestibular. A escola tinha outras preocupações, mas teve uma coisa que me ajudou muito. E vou chegar bem pertinho pra vocês, se eu puder falar. No terceiro ano do ensino médio, eu tinha uma professora, deixa eu tirar até o óculos, professora Lirna, que ela tinha um laboratório de redação. Então, ela escolheu os melhores alunos. Na verdade, você podia se candidatar para ser um monitor de redação. E aí, era tipo assim, 2, 3 alunos de cada turma. E eu falei: vou ser monitora de redação, porque redação vai cair no Enem e eu preciso muito de redação. Então, chegou. Como que era feito? Nós éramos basicamente as secretárias dela, então a gente colava os cartazes dos temas, dos horários, e os alunos falavam com a gente no nosso WhatsApp na época, pra gente poder marcar os horários deles e eles terem um momento com a professora. Então eles já vinham com a redação corrigida e a gente acompanhava a correção com a professora. Então, além do acesso ilimitado de quantas redações você queria escrever,
você poder entregar pra ela. E a professora, a gente acompanhava a redação com os alunos. Se eu não me engano, ela não era corretora de redação do Enem, porque eu acho que nem pode. Não lembro, mas ela também falava muito sobre o S. E o S eu fiz no 3º ano do ensino médio, eu coloquei pra nutrição e eu não passei nem pra segunda fase. Foi a minha única experiência com S. Pra vocês terem noção do quanto a vida, ela pode ser irônica algumas vezes. A vida pode tapear a gente, pode te tapear. Ok, chegou 2020. Fui fazer o Enem, fiz mais um ano de cursinho, eu estudei muito, foi um ano de pandemia. Eu não falava pandemia, eu ficava muito em casa mesmo. E eu estudava muito estudava muito mesmo. Escrevi muitas redações, o que a professora me ensinou no 3º ano do ensino médio foi muito essencial para que eu nunca mais esquecesse redação. Porque depois disso, eu nunca tive dificuldades para escrever redação, nunca foi um assunto que nossa, tenho que me debruçar muito sobre isso, não. Sempre que eu voltava a estudar, eu precisava só relembrar alguns pontos chaves, mas não era algo que era muito difícil para mim. Fiz o Enem, eu tava com muitas expectativas. E esse foi o ano que a minha nota, ela foi, vou colocar aqui, tá? Em algum lugar. Eu tirei 725,5 de média. Pois é. E quando eu fui olhar esse ano de 2024, eu fui ver que tinha uma cota que eu passava, só que eu coloquei pra outra cota. E na época, se você escolhia a L2, você ficava na L2. Se você escolhia a L6, você ficava na L6. Não é agora que o sistema te remaneja. Então, eu tive nota pra passar, porque a nota de corte na L2, se não me engano, ou foi na L6, ele foi 722,2 e minha nota foi 725. Então eu não passei. E aí eu fui para mais um ano de cursinho em 2021, o que me deixou bem desestabilizada, porque quando eu ia começar a estudar, eu começava a chorar, porque eu lembro que quando o resultado do SISU saiu, eu chorava toda noite. Toda noite eu chorava, toda noite eu ficava mal. Eu nunca tava bem, porque foi muito frustrante, porque eu tinha certeza, eu tinha uma convicção muito plena de que eu ia passar. E aí eu resolvi desistir. E no meio do ano eu fui me inscrever no ProUni para biomedicina. Fiz o semestre, não gostei. E aí quando chegou no final do ano de 2021, eu fui fazer de novo o Enem, porque eu já tinha já tinha me inscrito, porque eu ia fazer o Enem para medicina de novo. Fiz o Enem em 2021 e assim, eu nem tenho o caderno de questões desse ano. É o único caderno de questões que eu não tenho, porque eu li a questão uma vez. Se eu tivesse entendido, ok, eu marcava. Se eu não tivesse entendido, gente, eu chutava as questões. Então assim, a minha nota foi horrível, mas eu cheguei pra minha família e falei assim, gente, vou fazer direito, vou fazer alguma engenharia, não quero mais a área da saúde, se não for fazer medicina também não quero fazer nada, não quero. Meus pais olharam pra minha cara e falaram assim, você tá ficando louca e você não sabe o que você tá falando. E aí eles chegaram pra mim e falaram o seguinte, minha filha, a vida toda você quis medicina, como é que você quer sair da área da saúde? E eles me aconselharam a fazer enfermagem, falaram assim, olha, você não conhece a área, faça. E aí você vai ver se realmente é a área da saúde que você quer. E aí, se você fizer e ver que nem a área da saúde você quer, ok. Aí sim, você escolhe outra coisa, mas faça. E, gente, eu fiz o curso e eu fui tentando me identificar. Eu fui ali manuseando, fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano. Só que no segundo ano eu tive a disciplina de patologia e a disciplina de imunologia. E eram disciplinas em método PBL. E foi o pior semestre da minha vida. Eu digo isso com muita convicção, de que foi muito ruim. E eu lembro de uma vez eu estar chorando na minha cama e falar pra Deus, Deus, não é isso que eu quero. Eu não quero estar fazendo isso. Eu não queria estar passando por isso. E o Senhor sabe. E o Senhor falou no meu coração. E pra mim, eu sei. Eu sei que não é aí que você quer estar. Mas é aí que eu quero que você fique. E você vai ficar aí até o final do ano. Você vai terminar até o 4º semestre. Deus falou isso pra mim. Quando eu cheguei no 4º semestre, gente, foi assim, ai, que semestre maravilhoso. A gente começa a ter as disciplinas práticas de laboratório. Então você começa a fazer os procedimentos, o que é muito legal, porque afinal de contas, antes você só tava vendo teoria e agora você tá vendo um pouco de prática. Você tá indo pro estágio, fazendo semiologia, então foi muito legal, mas mesmo assim não era o que eu queria. Então no ano 2024, quando começou, saiu o resultado do Enem, eu vi 2 pessoas que eu conhecia passando em medicina. E aquilo foi como um murro no meu estômago, sabe? Um soco no meu estômago, um soco no meu estômago. Porque eu olhei aquilo e pensei, e se fosse eu, né? E se eu tivesse tido coragem de parar e ter estudado mais um ano? E se eu, gente, isso me destruiu? Então, nesse ano, eu decidi, em 2024, falei pra mim mesma, vou fazer mais um ano de cursinho. E o Senhor falava,
o Senhor ia confirmando, faça, faça, faça. E eu falei, vou começar com os meus pais, porque eu não vou conseguir fazer o cursinho e a faculdade ao mesmo tempo, tipo, humanamente impossível. E aí eu fui falar com meu pai primeiro. Meu pai ficou meio assim. Aí eu chamei minha mãe. Aí a mãe ficou, minha filha, termina, depois você faz um concurso, faz medicina depois. E eu, mãe, pra que eu vou terminar um curso que eu nem quero? Só pra eu terminar, só pra eu fazer, porque ainda falta tanta coisa, mãe, ainda falta internato, ainda falta TCC. Mas é um desgaste tão grande pra eu fazer uma coisa que eu já sei que eu não quero. Então, eu acho tão injusto comigo e eu não quero. E eu olhava todos os meus colegas tão felizes com aquilo que eles estavam fazendo, que eu ficava com raiva, porque eles estavam felizes e eu tava miserável. Eu odiava, basicamente. Eu ficava tipo, gente, eu sentia que eu não podia dar tudo de mim, porque em algum momento eu ia ter força pra poder fazer o Enem de novo e eu ia passar. Então eu nunca me dedicava 100%. Isso começou a me irritar muito, começou a entristecer meu coração. E aí eu assinei a plataforma do professor Ferreto e eu tava de férias ainda da faculdade, porque no final do ano, na federal, geralmente nós temos uns 3 meses de férias, né? Então, dezembro férias, janeiro férias, fevereiro férias e deu tudo certo. Quando chegou em janeiro, eu fui começar a estudar. Eu comecei a estudar no dia 30 de janeiro. Vou estar olhando pra cá, que é a minha colinha, tá, gente? E aí eu fiz 80 questões esse mês de janeiro. No dia 30, né? Então foi 30, 31. Dia 31 saiu o resultado do SISU. Em fevereiro eu fiz 559 questões. Sim. A primeira semana foi a semana de adaptação, né? Porque eu tô voltando a estudar. Fiquei, meu Deus, eu preciso ter uma base daquilo que eu não sei. O que é que eu tenho que fazer? Então eu peguei o meu Enem de 2023, que eu tinha feito o Enem em 2023, e fui corrigir. Nessa correção, eu fui ver aquilo que eu mais tinha errado. O que eu mais tinha errado em geografia, física, química, biologia. Então eu vi quantas questões eu tinha errado de cada área, de cada matéria, e o que é que eu tinha errado. Então nisso eu já sabia que eu precisava de base em química, física, geografia, filosofia e sociologia. Isso eu precisava de base, ponto final. Então, quando eu fosse voltar a estudar, eu ia precisar ter um foco extra. Então, biologia estava ok pra mim e história também estava ok pra mim. E aí eu comecei a fazer a primeira tentativa de cronograma. Sabe aquele cronograma que a gente acha que você vai estudar 12 horas seguidas e você não vai? Pois é. Só que eu acho que isso é muito comum, isso é muito normal. E eu aconselho que vocês não desanimem quanto a isso. Você vai fazer o seu primeiro cronograma, vai ser horroroso, mas refaz. Vai ter algum momento que vai dar certo. Vai dar certo. E tá ok. No final de fevereiro, as minhas aulas da faculdade começaram. Se eu não me engano, foi no dia 26 ou 27 de fevereiro. Quando chegou em março, eu recebi o cronograma da faculdade. Eu fiz em março 698 questões. Em março eu recebi o cronograma da faculdade e eu tenho tudo aqui, tá? Então, segunda, eu não tinha aula em nenhum turno. Terça, eu tinha aula pela manhã de adulto 1 e de tarde de saúde coletiva. Na quarta, de adulto 1 e saúde do adolescente. Na quinta, de metodologia da pesquisa e de administração e conceitos básicos de enfermagem, se eu não me engano. Eu falei, né, fazer enfermagem. E na sexta-feira eu também não tinha nada, mas é porque eu saí da liga que as atividades de extensão eram segunda e sexta pela manhã. E eu falei, eu vou ter que sair, né, gente? Porque, afinal de contas, eu não ia ter tempo. No mês de março, eu assumi a liderança de um grupo de mulheres. Então, foi um período ali de muitas adaptações, né? De voltar pra faculdade, de começar o cursinho, de estar liderando as mulheres. Era uma experiência, assim, totalmente diferente, que eu nunca tinha tido. Então, foi muito louco. Só que, atipicamente, ou não, no dia 18 de março, surgiu o primeiro boato de que ia ter uma greve na faculdade. A partir daquele momento, gente, eu abandonei tudo. Assim, conteúdo, quero nem saber. Eu vou pra aula, vou prestar atenção. Sempre tive isso, tá, gente? Eu comecei a aprender a estudar na faculdade. Então, isso me ajudou demais. Se o professor tá falando, eu vou prestar muita atenção no que ele tá falando, porque, afinal de contas, isso que é o importante. Se eu estiver entendendo, eu vou estar aprendendo, eu vou estar estudando. Então, eu ia pras aulas, prestava atenção, mas não fazia muito mais do que isso, não, na universidade de 2024. Então, foi foco total a partir do dia 18. No dia 15 de abril, oficializaram a greve. Só que é quase um mês. Então, nesse mês, eu já estava estudando muito pro vestibular. Então, assim, abril eu fiz 1.177 questões. Porque eu tenho, abandonado, vou fazer só isso aqui mesmo. Depois eu me preocupo com a faculdade. Outra adaptação de fazer um novo cronograma para o meu momento totalmente integral, estudando pro vestibular. No mês de maio, eu fiz 955 questões, também estava me adaptando e eu comecei a estudar História e Geografia do Ceará, que são conteúdos que geralmente caem aqui na UES, né, que é a Universidade Estadual do Ceará. É um vestibular próprio que eu fiz também
e geralmente cai História e Geografia do Ceará, que eu não sabia de nada. Nada, 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 nada. Nunca tinha visto na escola, nunca tinha visto no ensino médio, nunca tinha visto em lugar nenhum. E a plataforma do Ferreto tinha uma parte específica só para essas específicas da UES. Eu comecei a ver muitas aulas, porque como eu falei, eu tava precisando de base e eu tinha tempo. Eu tava de greve, vendo fazer outra coisa. Então eu via a aula mesmo. Em julho eu fiz 1.066 questões. Quando chegou em julho, eu fiz 1.266 questões. E esse cronograma que eu vou falar agora, o que eu estudava em cada dia, foi o que eu fiz até o final do ano, que foi até o final de setembro, que foi quando o meu cronograma acabou, ok? Vamos lá. Segunda-feira eu via matemática e história. Terça-feira eu via física e geografia. Quarta-feira eu via biologia, filosofia e sociologia. Na quinta-feira eu via só química. Na sexta-feira eu via matemática e redação. Sábado e domingo eu também estudava, mas eu aproveitava para ver literatura, gramática, sabe o quê? E eu também nem via, gente. Na verdade eu ficava fazendo as pendências na semana. Confesso que era uma parte do cronograma que eu não seguia, eu não achava importante. E aí nada entrou na minha cabeça de que isso era realmente importante, porque eu tive uma boa base de português no ensino fundamental. Eu tive uma professora muito boa no ensino fundamental e o meu livro também era muito bom. Então, assim, crase, porquês, vírgulas, eu aprendi muito no ensino fundamental. Por isso que eu falo pra vocês não se compararem, porque a vida de ninguém é igual, a base de ninguém é igual. Construa a sua base, foque em você, faça as suas especificidades. Domingo era dia de resolver questão de vestibular, então geralmente Enem ou S. Não simulado, mas resolvi as questões mesmo. Foi uma coisa que eu pequei até, fiz pouco simulado. Quando foi chegando no mês de julho, eu resolvi começar a estudar também pelas questões para o S. Então, como eu falei, segunda eu tinha aula de matemática e história. Então, depois de fazer o que estava no cronograma, nas semanas que eu tinha que fazer, ainda na segunda eu pegava e baixava uma edição da prova da UES, então, sei lá, 2024.2, e ia fazer aquelas questões. Pegava as questões de história, ia fazer e ia corrigir. Onde que eu pego as questões? No próprio vestibular da UES, no próprio site, né? No SEV. E as aulas, fazia as questões, depois das questões eu fazia a correção. Onde que eu fazia a correção? Eu conseguia fazer a correção pelo site do UFB Online, pelo ARI e também pelo Estratégia Concursos, principalmente para a segunda fase. Resolução segunda fase, Estratégia Concursos. Que beleza, os professores são incríveis. Ainda nesse mês de julho, as minhas aulas estavam quase voltando, né? 3 meses de greve, as aulas começaram a dar sinais de que iriam voltar. Então, em agosto, eu comecei a intensificar, assim, a minha rotina. Foi quando eu comecei a acordar entre 3h30 e 4h30 da manhã. Tem vlog aqui meu acordando esse horário, não é mentira, você pode ver que eu fazia muita coisa nesses dias. Eu fazia isso porque eu queria estudar antes de ir pro estágio. Então, eu saía de casa às 5h50, porque eu tinha que estar na faculdade às 7 horas, e aí às 7 o professor levava a gente pro estágio, porque era o posto de saúde, às 7h30. Então, eu tinha que fazer tudo isso, né? Acorda, se veste, toma café da manhã, lê a Bíblia, faz devocional, estuda, vai pro estágio, que eu ia pra casa na minha carona, que eu tinha que estar lá antes das 6 horas. Então, era puxado, mas deu tudo certo. Uma semana ainda em agosto, que eu tinha meio que parado de estudar, porque era seminário, voltou às provas, porque a greve tinha parado uma semana antes das provas. Pra vocês verem a situação do estudante, situação de barril. E aí, o mês de agosto, eu fiz aí 479 questões. Em setembro, eu não coloquei quantas questões eu fiz, mas o meu cronograma mudou de novo. Então, segunda-feira eu tinha matemática e química, que era o dia que eu tinha livre, lembra? E aí, terça, quarta e quinta eram os dias que eu tinha estágio. Então, eu via filosofia e sociologia na terça, quarta eu via história e na quinta eu via geografia, sexta eu via biologia e física. Mais uma vez, eu não fazia muitas redações, assim, nem toda semana, gente. O que é errado, façam redações toda semana. Mas, porque na minha cabeça eu já sabia fazer, pra mim era muito fácil, muito prático. Eu demorava só meio pra pensar nas minhas analogias, mas pra mim não era muito difícil. Então, desde o terceiro ano eu só tirava 900 pra cima, então tava ok. O cronograma do cursinho, ele terminou em setembro. Então, eu tive um mês aí inteiro para revisar, o que é muito bom. Algumas pessoas também me perguntaram nas outras redes como que eu fazia para revisar. Mas a plataforma me dava formas de revisar. Então, a cada 4 ou 5 semanas, tinha uma semana que era só de revisão. Então, não era um conteúdo novo. Era você revisar o que você já tinha visto. Então, era, tipo, um PDF com 30 questões de tudo que você tinha visto, que era muito bom. E era de vestibular e de Enem. Então, assim, era muito, muito, muito bom. Foi muito eficiente. E as questões que eu resolvia, gente, o método de estudos que eu fazia era o seguinte. Eu tava estudando história, eu tava vendo o período imperialismo, e eu sentia que eu já sabia, eu ia direto para as questões.
Então, no decorrer da semana e do tempo, isso foi ficando assim muito fácil, muito prático, porque eu já sabia. Então, pra que eu ia perder tempo vendo aula se eu já tinha que revisar, porque eu já sabia. No mês de outubro, eu fiz 1026 questões, eu tive férias da faculdade, então eu fazia muitas questões e muitas revisões. Eu sempre estudava por blocos de 90 minutos. E como que eu fazia? Eu escolhi um dia, então num dia eu ia fazer só história. Então eu ia na parte da plataforma do Ferreto, apertava em história. No filtro eu deixava lá todos os assuntos, eu não filtrava, então eu fazia tudo, porque o que aparecesse eu ia fazendo, eu tava querendo revisar. E aí, em alguns momentos eu dividia 15 questões só de Enem, então eu ligava o filtro, né, Enem, fazia 15 questões de assuntos variados do Enem, fazia 15 questões de assuntos variados de vestibular, tentando filtrar pela UES, porque você baixava o PDF, aperta, né, Ctrl F, é uma extensão, e aperta o S e vão aparecer só questões que tem o S. Então era muito mais fácil filtrar. Em novembro, eu não tinha contado pra ninguém que eu tava fazendo vestibular. Então, basicamente, ia fazer as provas assim, ó, escondida. Ninguém sabia onde eu tava, eu passava o dia sem responder o WhatsApp, não postava nada, fingia, eu postava um story assim, e só pra dizer, tô viva, pra ninguém desconfiar, mas eu tava indo fazer prova do vestibular. Nos dias, nas vésperas das minhas provas, eu saí. Então, na véspera do primeiro dia, que foi do dia 3, eu saí. Eu tive um GC, vou deixar uma fotinha aqui, ou aqui, não sei. E eu saí, eu encontrei minhas amigas, basicamente, e foi muito bom, foi muito leve pra mim. Até pra eu falar que eu estava nervosa, né, pras minhas amigas mais próximas, que já sabiam que eu tava fazendo vestibular. No segundo, eu acho que eu fui bem, não senti dificuldade no primeiro dia. Já no segundo dia, no dia anterior, eu fui dormir na casa de uma amiga. Porque eu tinha chegado, sei lá, meia-noite em casa, na casa dela, no caso. E pra eu chegar em casa, eu ia chegar em casa perto de 1 hora, eu não queria voltar, dormir na casa dela. Só que eu tinha esquecido que ela tem animaizinhos, né, cachorros, gatos, e eu sou alérgica. Então assim que eu deitei pra dormir, eu comecei a espirrar. Isso na véspera da prova do segundo dia do Enem. E foi a pior noite da minha vida, porque foi uma noite tão mal dormida que eu nunca quis que chegasse assim, cedo, tão rápido, de manhã. Então, outra foto aqui, 6 horas eu tava chegando em casa, porque eu tinha que chegar pra eu poder tentar dormir de novo. E aí eu lembro que o segundo dia, gente, foi tenebroso. Matemática, eu fui péssima, eu fiz 30 questões só, o que é pouco, né? Pra quem tá querendo medicina, 30 questões são poucas questões. E eu queria fazer as questões de natureza, porque eu sabia que eu ia conseguir. Só que eu ficava tentando e eu perdi tempo das questões de matemática. Esse foi o meu erro. Em natureza, eu fiz 32 questões, sendo que eu sei que eu conseguia fazer 35. Só que eu perdi umas 3 aí por bobeira e eu fiquei muito tempo me martirizando por isso. Então, dia 3 eu fiz prova, dia 10 eu fiz prova, dia 17 eu fiz prova, que foi a primeira fase da UES. A primeira fase da UES, gente, foi aqui em Fortaleza, só que dia 15 é feriado e a minha família já tinha planejado uma viagem. A gente foi para um município próximo, que é pra praia, e no dia 15, que foi uma sexta-feira. Então, foi assim, desesperador, porque eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que voltar. Só que minha mãe também tinha marcado um evento para um sábado, então todo mundo teria que voltar. Só que eu não só viajei, fui pra praia, fui pra piscina, aproveitei tudo. Falei, não, vou ficar cansada, não tô nem aí. Depois tomo um café, tomo energético. Então, eu tava nessa vibe de vou aproveitar minha família, vou aproveitar esse feriado, porque eu mereço. E eu não lembro se eu estudei alguma coisa. Se eu estudei, foi pra faculdade. Eu acho que as minhas aulas já tinham começado. Mas eu também não lembro, vou tentar colocar quando que as minhas aulas começaram. E eu fui. Só que eu me dispus a trabalhar no sábado. Então eu fui viajar no dia 15, fui pra praia, curti bastante. Dia 16 também fui pra praia e trabalhei a tarde e noite inteira. Eu terminei de trabalhar às 10 horas. Eu cheguei aqui em casa perto de meia-noite, terminei de fazer a cobertura 1 hora da manhã. E aí, gente, a loucura de acordar no outro dia. Eu dormi umas 6 horas na véspera de prova da primeira fase da UES. Eu acordei 7h30 e eu não fiz café da manhã, eu não tomei café da manhã, eu vesti a primeira roupa que eu vi, porque eu tava muito cansada e eu tinha que escolher se eu ia dormir ou se eu ia chegar alimentada. Então, eu acordei 7h30, eu saí de casa 8 horas. E eu cheguei lá no local de prova, na escola, 8h23. A prova começava às 9h. Demorei pra entrar na sala, tipo assim, gente, já tô acostumada com isso. Eu nunca acreditei, gente. Eu nunca acreditei que eu ia ter capacidade de passar na UES. Então, assim, eu não tava ligando, tava zero expectativas. Enfim, quando faltava, tipo, uns 10 minutos pra começar a prova, 8h50, eu fui entrar. Eu tava com uma garrafa térmica, opaca. E aí a moça falou,
você não pode entrar com essa garrafa. Aí lá vai eu, tenho que descer, comprar uma garrafa transparente, voltar pra sala. Tudo isso sem ter comido nada, sem ter tomado uma dose de café e com um bolinho que eu ganhei do casamento. E foi isso que eu comi durante a prova toda. Eu achei uma prova, a de matemática, assim, bem difícil, como sempre. Física, bem difícil também. Química, biologia, história, tava ok. Inglês, eu vi muita dificuldade na prova de inglês. Eu errei 2 questões no gabarito. 2 questões, gente, no gabarito. E eu fiquei com tanta raiva que quando eu fui encontrar minhas amigas e elas me perguntaram como tinha sido a prova, eu olhei pra elas e falei assim: amiga, eu não sei nem porque eu voltei pra Fortaleza. Eu devia ter ficado lá na praia, que eu tinha aproveitado muito mais. No outro dia, eu fui pra aula, tá? No outro dia eu tive aula de saúde mental, ironicamente. Eu fiquei lá na aula, fui super cansada. Foi assim, uma coisa horrorosa. E eu parei de estudar basicamente, porque eu não pensava nunca que eu ia passar na segunda fase da UES, gente. Era a minha segunda vez fazendo vestibular. Eu não tava estudando, eu nem sabia como que era a segunda fase. Eu não sabia se as questões eram abertas, se as questões eram fechadas, quais os conteúdos que caíam. Porque eu simplesmente falei, não vou passar. Não vou passar. E não vou passar. Até que no dia 10 de dezembro, umas 10, 9 horas da noite, saiu o resultado da segunda fase. Vou colocar minha reação aqui. Ok. Passei. Meu Deus. Agora é a segunda fase. Eu fiquei tipo, oi? Como assim eu fui aprovada? Então, eu vi isso no dia 10 de noite. Então, eu só tive o dia 11, 12 e 13 para estudar para a segunda fase da UES. Estudar sobre redação, que eu não sabia sobre os gêneros textuais, fazia 1000 anos que eu não tinha mais visto isso. Estudar biologia, física e química para a segunda fase. Me diz como que eu fiz isso? Se todos os dias eu tinha coisa da faculdade para fazer? Pois é, também não sei. Eu acho que na quarta-feira seguinte eu estudei biologia e redação. Na quinta-feira eu estudei química e física. Então eu tinha estágio de clínica cirúrgica, que foi um estágio assim, ó, que campo maravilhoso. Eu amava ir pro estágio. Só que nesse dia era um dia de véspera da minha confraternização do GC. Lembra do grupo de mulheres que eu sou líder? Pois é. Então, eu tive que comprar muita coisa pra confraternização. Então, do hospital, do estágio, eu fui direto pro centro da cidade. Andei. Comprei tudo que eu tinha pra comprar. Quando eu cheguei em casa, já de noite, eu tive que organizar o local da confraternização, que ia ser no consultório de uma amiga, porque ela é psicóloga. A gente ia fazer lá. No sábado, de manhã, ia ser a confraternização, porque de tarde eu fui pra outra cidade. Gente, eu fui pra Baturité. Eu moro em Fortaleza. Eu fui pra Baturité trabalhar. Cheguei lá, eu não lembro que horas era o making off, mas eu acho que eu tive que sair de casa 1, 2 horas da tarde, que fui cobrir um casamento. E eu fiquei lá, gente, 00:15, eu ainda tava na cidade. Eu cheguei 1h30, se eu não me engano. Só que foi assim, pra dormir e pronto. E meu pai me levou pra fazer a segunda fase. E eu achei ok. Redação, gente, foi uma carta. Que delícia, como Deus me abençoou. Eu tive que fazer uma carta apenas. E biologia, que delícia. 20 questões, acertei 16. Eu saí, ó, uau. Meu Deus, como foi muito bom. Porque eu estava para a segunda fase, principalmente no ônibus, indo para a faculdade. Então, na faculdade, eu ia com o meu celular, eu baixava a segunda fase e eu ia respondendo. Ainda no ônibus, eu ia corrigindo. E ainda no ônibus, eu ia vendo o gabarito. Então, estratégia com cursos que eu falei, eles têm todos os gabaritos, tipo assim, videoaula, eles comentando. Então, isso é muito bom. E de tarde, eu fazia mais coisa, né? Eu fazia a mesma coisa de manhã. Fazia prova, corrigia e via videoaula. Pra eu ter certeza de que eu tava entendendo. E eu acho, particularmente, que a segunda fase é mais fácil do que a primeira. Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu achei mais ok. Segundo dia, eu faltei aula de saúde mental, foi na segunda-feira, né? Segundo dia da segunda fase, que é física e química. Todas as questões são fechadas, pra você que tem dúvida, assim como eu. Eu pensava que eram questões dissertativas, mas graças a Deus não são. E aí eu fiz física, que eu não foi muito bem não, acho que eu fiz umas 9 questões, então fiz 27 pontos. E em química eu fiz 14 questões, 14 por 3, 42, eu acho que é isso. Esses foram meus acertos na segunda fase. Então chegou o final do ano, depois de fazer todas essas provas, eu continuei indo pra faculdade todos os dias, até o dia 20, 21 de dezembro.
chegou o final do ano, tive recesso da igreja também, então não tinha mais os encontros, tive recesso da faculdade, viajei com os meus amigos, foi muito bom, foi maravilhoso. A gente foi pra Guaramiranga, Catolé, foi muito legal, aproveitei bastante, dormi muito. Dia 6 de janeiro já comecei de novo as aulas. E, meu Deus, eu já tava tão cansada, gente, não aguentava mais. Porque eu tava começando a ficar muito ansiosa. Janeiro foi um mês péssimo pra mim. Então, eu acordava, quando eu não tava indo pra faculdade, eu acordava, pegava meu celular e ficava o máximo de tempo que eu podia. Porque eu não queria eu não queria viver os dias não tinham mais... Eu não tinha ânimo, eu só queria que saísse o resultado do Enem. Saiu aquele resultado do Enem, gente, eu fiz 129 questões. E foi uma TRI catastrófica. Em 2020 eu fiz 109 questões, eu tirei 725. Em 2024 eu fiz 129 questões, eu fiz 729,72. 20 questões a mais e eu aumentei 4 pontos. Então assim, foi uma TRI desastrosa, eu fiquei mal. Eu vim no ônibus porque eu não ia ver em casa, eu também não tava afim de gravar minha reação. No primeiro dia, na primeira parcial, deu certo. Eu passei. Na segunda parcial, eu fiquei fora do número de vagas, mas eu passei pra Unilab. No terceiro dia, eu fiquei fora. No quarto dia, eu também fiquei fora. O estado final, e eu fiquei no 5º lugar na lista de espera. E eu fiquei, meu Deus, não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo. Minha mãe sempre falava, minha filha, tenha calma, vai dar certo. Ainda tem o S, minha amiga também falava, amiga, ainda tem o S. Então, como as pessoas falavam pra eu ter esperança, eu me inscrevi na lista de espera, eu me inscrevi na lista de suplentes, que foi entre 14 e 18 de fevereiro. E aí, essa semana saiu o resultado, na verdade, ontem, dia 12 de março, saiu que fui aprovada, fui convocada, minha documentação tá sendo analisada, mas eu já estou aprovadíssima na UES. E quando eu vi o resultado, gente, eu fiquei desacreditada, já postei nas minhas redes como que foi, porque eu abri e eu não vi o meu nome, tipo assim, eu não vi a aprovada. Eu vi a minha colocação, a primeira colocação eu fiquei em 9º lugar, das 15 vagas, né, da minha cota, e eu fiquei, tipo, incrédula. Fiz processo de identificação, chorei horrores, pensando, meu Deus, já deu certo, essa vaga é minha. Essa foi a minha trajetória, né, cheguei ao final aí com essas 2 aprovações e eu tô muito feliz, porque quando eu vi o resultado, eu só pensei, meu Deus, deu certo. Todo esforço, todo choro, toda vontade de dormir que eu sacrifiquei, todas as vezes que eu fui dormir entre 8h30 e 9h30 da noite, não saí com as minhas amigas, não fui pro Chico do Caranguejo, não fiz aquela... não me diverti como eu queria. Valeu muito a pena, porque tô aqui colhendo os meus frutos e eu tô muito feliz com isso. Se você quer acompanhar mais essa parte da minha vida agora como estudante de medicina e futura médica, pode me seguir aqui, pode me seguir nas minhas redes. Se ficou alguma dúvida, manda mensagem aqui nos comentários, ou então manda mensagem nas minhas redes, que eu tô sempre postando, atualizando, respondendo vocês. Desejo muito boa sorte, muito discernimento pra vocês terem, assim, o melhor método de estudos pra vocês. E é isso, muito obrigada pra você que ficou até aqui. Tchau, tchau!